marcha no governo de Luís Montenegro. O secretário de Estado disse que está de consciência absolutamente tranquila, depois da RTP ter noticiado que ele abriu duas empresas de imobiliário semanas antes da aprovação da Lei dos Solos, na qual ele próprio estava a trabalhar. Sr. Primeiro-Ministro, continua em silêncio sobre Hernani Dias? O silêncio do Primeiro-Ministro foi cobrado ao final do dia com uma nota do Gabinete. O Primeiro-Ministro aceitou o pedido de demissão, hoje apresentado pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Hernani Dias. Agradece o trabalho prestado e sublinha o desprendimento subjacente à decisão pessoal tomada. O Secretário de Estado diz que está de consciência tranquila e que a demissão nada tem a ver com o receio de esclarecer as questões que têm sido veiculadas pela comunicação social. Bom, eu não resisto a dizer duas palavras. À hora de almoço, o Presidente da República comentava pela primeira vez o caso denunciado pela RTP. Marcelo Rebelo de Sousa queria esperar pela investigação, mas já dizia que uma eventual demissão do governante estava nas mãos de apenas duas pessoas. Há uma decisão que é uma decisão do próprio, como sabe, do próprio do chefe do governo. Agora, há aqui uma realidade que pode facilitar o apuramento de tudo o que se passou, na substância, no tempo, na ligação com a atividade cívica, e que é a investigação que está a ser conduzida. O programa A Prova dos Factos descobriu que Hernani Dias é suspeito de ter recebido contrapartidas enquanto foi autarca em Bragança. Uma semana depois, a mesma investigação dava conta que, já como Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, tinha constituído duas empresas que poderiam vir a beneficiar da nova Lei dos Solos, em que o próprio estava envolvido. A eventual incompatibilidade fez com que a oposição quisesse primeiro ouvir o governante no Parlamento, mas depois também que ele abandonasse o cargo. Esta terça-feira, o secretário-geral do PS pedia apenas a Luís Montenegro que usasse os mesmos critérios que exigiu ao governo anterior. O que acho importante é que sejam dados esclarecimentos. E o Sr. Primeiro-Ministro, que enquanto líder da oposição vincava tanto esta dimensão de se afastarem pesos políticos negativos, também tem que dizer se entende que o seu secretário de Estado não é um peso político negativo. Um governante sob suspeita há quase 2 semanas que não resistiu à polémica. É a primeira demissão na equipa de Luís Montenegro. Este caso foi desencadeado por uma investigação do programa da RTP, A Prova dos Factos. Na nossa companhia está o António José Teixeira. Muito boa noite. Boa noite, Zé. Havia alternativa ou outra a este desfecho? Acho que não. Este silêncio começava a ser bastante ruidoso. Há suspeições que recaem sobre Hernani Dias na sua qualidade de antigo presidente da Câmara de Bragança. Ele esteve cerca de 10 anos à frente deste município. Essas suspeições chegaram, como a investigação da RTP disse na altura, à Procuradoria Europeia e, obviamente, desde logo, a partir daí, havia já, digamos, uma suspeição que era difícil de sustentar. Ela tornou-se ainda mais flagrante quando também, numa investigação da RTP, nós descobrimos que Hernani Dias tinha criado duas empresas, já como Secretário de Estado, já na altura em que desempenha funções de Secretário de Estado, precisamente numa área que pode conflituar, cujos interesses podem conflituar com as competências e responsabilidades dele enquanto governante. E desse ponto de vista, falta de esclarecimentos. Não estamos aqui necessariamente perante ilegalidades, não estão provadas. Não é disso que se trata. Mas faltam esclarecimentos e paira uma dúvida que é uma dúvida difícil
esclarecimento em relação aos casos passados, mas dizendo o óbvio, o que ele disse tem peso político, e acho que hoje, obviamente, verificamos que o tal desprendimento que vem no comunicado do Governo talvez tenha a ver com algum empurrão que o Primeiro-Ministro e antes o Presidente da República possam ter dado em relação a este caso. Este caso não está terminado, este caso precisa de esclarecimentos. Esses esclarecimentos foram prometidos pelo, até agora, Secretário de Estado no Parlamento. Ele também deputado. E convém realçar aqui, só para terminar, Zé, estamos a falar de uma figura política que tem um trajeto político, não é um independente ou um técnico sem experiência política, e desse ponto de vista as suas responsabilidades e também o peso que tem a sua presença no Governo são significativos, e desse ponto de vista eu julgo que fez bem